Sonic the Hedgehog IDW Comics Parte 1. Durante muitos anos, Sonic Ouriço lutou contra as forças do Dr. Eggman. Toda vez que o Dr. Louco ataca, Sonic contra-ataca e depois descansa até o retorno do Dr. Eggman. Contudo, durante a última batalha, Dr. Eggman desapareceu. Porém, o exército de robôs dele ainda está ativo e atacando as cidades. Por isso, ao avistar uma cidade sendo atacada, Sonic rapidamente vai para prestar ajuda. Nessa cidade, alguns soldados da resistência estão defendendo. Entre eles, um jovem recruta com uma Wispon de martelo. Contudo, sua inexperiência de luta leva à derrota sem ao menos poder se defender. Sua derrota parece iminente. Porém, Sonic Ouriço aparece em sua defesa, ao ajudar o garoto e sai em disparada para conter os outros robôs. Mas antes pede para a polícia armada da cidade ajudar o jovem que ficou para trás. Mais adiante, alguns cidadãos estão tentando se esconder dos robôs, mas o alçapão parece estar emperrado. Mas em poucos segundos nosso herói supersônico acaba com os Motobugs e ainda tira uma onda. A garota fica feliz por ter recebido uma piscadinha do Sonic, e o rapaz espera continuar vivo para pedir um autógrafo do Ouriço mais tarde. Em seguida, Sonic encontra um Super Batnik e diz, por razões óbvias, que curte mais o outro usuário de martelo do que esse daí. Usando um Spin Dash combinado com o seu pulo, Sonic quica nas paredes e prepara seu ataque ao grandão de martelo. Mas logo percebe que está encurralado por vários Batniks. Mesmo recebendo um ataque simultâneo por 4 lados, Sonic consegue escapar entrando dentro do bueiro. Contudo, ele percebe que os robôs podem ser mais rápidos que o seu tamanho sugere, e isso pode se tornar um grande erro, pois pode acabar sendo acertado pelo impacto do próximo golpe. E então, rapidamente Tails aparece para salvar Sonic, levando ele para o alto do prédio para poderem conversar um pouco. Ao avaliarem a situação, Sonic diz que conseguiu destruir os Badnik de menor porte, e deixou alguns para a milícia da cidade finalizar. Porém, concluiu que tanto ele e Tails devem cuidar dos mais fortes. Utilizando um Spin Dash combinado, muito parecido com aquele introduzido em Sonic 4, Sonic e Tails acabam com um dos inimigos. Depois, Tails arremessa Sonic no ar para acabar com mais um, e nossa raposa de 2 caudas também ajuda com um ataque de 2 caudas certeiro. Sonic finaliza utilizando o próprio martelo do robô contra ele mesmo. Por fim, Tails diria que seria mais rápido se Knuckles estivesse lá para ajudar, mas Sonic diz que ambos estão se saindo bem. Tails aponta que os Batniks estão indo embora, mas eles não podem deixar que isso aconteça. Por isso Sonic diz que ele vai tomar conta do Super Batnik e Tails deve fechar o caminho para os outros não escaparem. Sonic destrói o robô subindo em cima do martelo dele e dando um Spin Dash certeiro. Enquanto vemos o robô ser empalado pelo seu próprio cabo de martelo, Sonic faz um pouso de super-herói. Tails se aproxima do portão e Sonic diz para ele se apressar, mas Tails diz que Sonic é um homem de pouca fé. Na verdade, Tails estava esperando o momento certo para que os Badniks dessem com a cara na porta, e por isso Sonic diz que ele merece pontos extras pelo momento dramático. Sonic está comemorando a vitória, mas Tails diz que aparentemente esse ataque foi mais coordenado que os ataques anteriores. Tails explica que depois que eles derrotaram o Eggman, o seu exército ainda permaneceu, mas de maneira dispersa, e os ataques foram mais acidentes do que verdadeiras agressões. Porém, dessa vez as coisas estavam diferentes, onde os ataques pareciam mais coesos e unificados, com até Super Batnik sendo enviados e planejando emboscadas. Parecia que dessa vez o ataque foi comandado por alguém, porém, não parecia ser o velho Dr. Eggman, já que ele geralmente faz questão de avisar o Sonic que ele está com um novo plano e fazer um grande barulho ao redor de si mesmo. Sonic parece não se importar tanto assim, e diz que mesmo se o exército estiver unificado ou não, ele ainda é uma ameaça para todos, e que ele vai continuar se aventurando fazendo o que sempre fez. Porém, Tails diz para Sonic ter cuidado, e não quer ser pego de guarda baixa de novo e acabar se machucando.
Isso deixa o Tails muito triste, fazendo com ele se lembrar do jeito que o Sonic foi derrotado e capturado lá em Sonic Forces. Porém, Sonic diz que não tem com o que se preocupar e até pergunta se o Tails quer ir junto com ele para ajudar. Tails se anima por um momento, pois seria como os velhos tempos, mas ao ver a cidade toda destruída resolve ficar para ajudar. Então, os dois amigos prometem se reunir uma outra hora, para destruírem juntos alguns robôs. Porém, Sonic estava sendo vigiado por um robô aéreo por alguém misterioso. Esse alguém é claramente a pessoa por trás dos ataques e diz que estava testando o Sonic. Porém, logo, ele organiza o próximo ataque para a cidade mais próxima, sabendo que tanto o Ouriço quanto a Resistência vão estar lá, pois ele querendo destruir 2 ouriços de uma só vez. Será que o amor pode martelar tudo no campo de batalha? Não perca a próxima edição! Sonic the Hedgehog e DW Comics Parte 2. Sonic está correndo em direção ao robô gigante do Eggman, em forma de caranguejo. Usando vários ataques e um Spin Dash carregado no topo do robô, ele acaba dando um golpe certeiro no mesmo. Porém, aparentemente, o robô vai cair na cidade vizinha. Mas, heroicamente, Sonic dá o golpe final no robô e alivia os cidadãos que estavam presenciando a cena. Mas parece que o robô ainda tinha mais uma arma na manga. De repente, Amy Rose aparece e destrói completamente a máquina. Amy diz que Sonic está ficando desajeitado e que deixa o Sonic meio sem jeito. Porém, em seguida, ela diz que ao ouvir o que o Sonic e o Tails fizeram na cidade vizinha, ela resolveu vir aqui para encontrar Sonic. Sonic dizendo que a palavra viaja rápido, se prepara para ir embora. Porém, a Amy grita para ele esperar e diz que ela veio especificamente para conversar com o Sonic. O Sonic diz que sabe, pois a Amy sempre fica atrás dele mesmo, mas ela fica meio envergonhada. Diz que o pedido dela é para que o Sonic venha para o quartel-general da Resistência, pois trabalhando de um lugar centralizado de forma mais organizada, eles podem trabalhar de maneira mais eficaz. Mas o Sonic se recusa, sem mais nem menos. Sonic diz que, de acordo com o Tails, o último ataque foi o mais organizado, como se alguém estivesse liderando o exército do Eggman. Mas como o próprio Eggman gosta de tirar vantagem sobre seus ataques, significa que não é ele que está fazendo isso, e por isso o Sonic precisa investigar. Sonic também mostra o fato que justamente no lugar em que ele e a Amy iam estar, um Super Badnik aparece para atacar, e o que certamente não é coincidência, sendo que este é mais um motivo para ele cair na estrada. Mas a Amy diz que isso pode demorar semanas, talvez até meses, e que é mais um motivo para o Sonic se unir à Resistência, onde juntos eles podem dar uma olhada em mais pistas, para facilitar o caso. Mas o Sonic fala que é melhor assim, já que ele passava salvando todos que encontrar e assim que todo mundo sai ganhando. Porém, uma cidadã vem correndo pedir ajuda, dizendo que a cidade está sob ataque. Sonic tenta acalmar, dizendo que eles já deram conta do Super Badnik, mas ela diz que não era bem isso e que um exército está vindo pelo oeste. Sonic e Amy percebe que o grande robô nada mais era do que uma distração. Amy tenta conversar com a cidadã, perguntando se eles têm algum tipo de defesa. Enquanto Sonic luta contra os robôs, Amy vai organizando a milícia da cidade e evacuando os inocentes. Amy monta uma estratégia com os soldados. Enquanto isso, Sonic percebe que deixou muitos robôs passarem despercebidos. Porém, a estratégia que Amy preparou deu conta da primeira leva de robôs. Após esse ataque, Sonic diz para Amy que ele achava que era o Knuckles, o comandante da Resistência. A Amy responde dizendo que o Knuckles era sim um bom comandante, mas era ela que mantinha as coisas organizadas. Em seguida, Sonic pergunta qual seria o próximo plano, e ela responde que o mesmo que a milícia esteja em uma boa posição defensiva, tem muitos robôs vindo, e que se continuar assim eles vão ser sobrepujados. Sonic convida a Amy a vir junto. Sonic e Amy fazem um Double Boost para destruir todos os robôs à frente. Sonic joga a Amy para cima, e desce girando e destruindo todo mundo com seu martelo.
Após destruírem mais alguns robôs, Amy tenta convencer Sonic a se juntar mais uma vez à resistência, mas ele recusa mais uma vez. Amy diz que Sonic nem ao menos pensa em considerar, e ele diz que não precisa, pois sabe o que é melhor para ele. Amy novamente indaga para ele pensar no que seria melhor para todos. Sonic diz que ele não sabe exatamente o que seria o melhor para todos, e que isso é algo que só a Amy poderia descobrir. E que era para Amy fazer as coisas dela, e ele faria as coisas dele. Amy tenta convencê-lo a voltar por causa dela, mas ele recusa. Amy tenta convencer a voltar por causa de seus amigos, mas ele recusa. Amy tenta convencer ele a voltar por causa de um chili dog, e Sonic se anima com a proposta. Apenas para a Ouriça Rosa ficar brava. Depois disso, ele vê que tem uma nave se aproximando, transportando os inimigos. Ao perceber isso, Sonic e Amy realizam uma manobra chamada Croquette Bomber, que explode a nave e os inimigos também. Após o ataque, Sonic fica feliz por ter sido mandado direto na célula de energia, da qual criou uma grande explosão. Mas a Amy fica triste, pois agora que a invasão acabou, Sonic vai partir. Mas Sonic, com um jeito heróico, diz que é isso mesmo que ele faz, sempre se movendo, fazendo bem, salvando as pessoas e vivendo tão livre quanto o vento. Vivendo do jeito dele. Com isso, a Amy fica caidinha pelo Sonic, como sempre. Amy, após se recompor, diz que Sonic é assim mesmo, e esse é o motivo pelo que ela ama o Sonic, e que ela não pode e nem quer mudar ele. Sonic fica meio sem graça e diz que não é tudo ou nada, e que a Amy pode vir com ele se ela quiser. Amy responde que não pode, pois a resistência precisa dela para manter as coisas em ordem, e que ela já ficou longe por muito tempo. Também dá uma dica para Sonic dizendo que Knuckles foi investigar uma cidade que fica ao sul, e que ela não teve notícia dele desde então. Nisso, a pessoa misteriosa que está comandando os robôs do Eggman diz que não contava com o crescimento da Amy, pois ela ajudou a frustrar seus planos e ainda por cima deu uma direção ao Sonic que vai ao contrário do que ele tem planejado. Porém, Orbot diz que nem tudo está perdido, já que o Sonic está indo em direção a duas figuras mal encaradas. Será que eles irão acabar com o Sonic? Na próxima edição, Toc Toc é o Knuckles. Sonic the Hedgehog IDW Comics 3 é Knuckles. A história começa com Sonic reclamando que está atrasado, pois Knuckles o Eggman já tinha destruído o robô. Sonic pergunta para o Knuckles se ele deixou um pouco de robô para ele destruir. E o Knuckles vem com a clássica frase Long time no see. Sonic comenta com o Knuckles do porquê ele não estar mais no quartel-general da Resistência. E Knuckles diz que antes era interessante quando eles estavam lutando para salvar o mundo, mas agora que só tem que fazer reconstrução do mundo, as coisas ficaram meio chatas e burocráticas. Por isso ele não vê a hora de voltar para a Ilha dos Anjos e fazer uma boa caçada ao tesouro. Então Sonic pergunta o que ele veio fazer aqui, e Knuckles responde que agora a cidade é um centro de distribuição de Wispons, mas de repente ela parou de enviar e ele veio verificar o porquê. Knuckles grita para o guarda para ele abrir o portão, já que ele deu conta do robô. Mas o guarda, com muito medo, diz que ele não tem ordens para abrir o portão para ninguém. E que quando tenta perguntar quem deu essa ordem, o guarda se recusa a dizer, fazendo com que eles escalem o muro para investigar. Ao entrarem na cidade, Sonic e Knuckles percebem que os cidadãos estão em choque. Knuckles questiona que talvez isso seja sobre os ataques dos Badniks, que agora são mais agressivos, mas o Sonic duvida que seja o caso. O guarda da torre diz que eles não deviam estar aqui, que pegaram todas as armas e os Wisps, e sem eles não tem como revidar. Sonic fica perplexo para saber quem está por trás disso, e tenta convencer o rapaz a falar, dizendo que já que o Knuckles deu conta sozinho do robô, ele e o Sonic são mais do que capazes de vencer essa nova ameaça. O guarda medroso se abre, dizendo que um pouco antes da guerra terminar, uma dupla de mercenários veio para a cidade.
derrotaram as forças do Eggman e disseram que iam ajudar a população melhorando as defesas da cidade. Mas ao invés disso, eles tomaram a cidade para si e prenderam os cidadãos dentro dela. Agora os cidadãos são forçados a fazer o que eles mandam, sem ter como revidar e sem ter como escapar, já que os robôs do Eggman ainda espreitam a cidade. Ao ouvirem isso, Sonic e Knuckles se dirigem aos bandidos. Eles entraram pelos fundos de um depósito de armas, whispers e mantimentos. Knuckles explica que pouco antes de Tails ficar sozinho, ele deu para a resistência a cifra para a linguagem dos whispers, por isso eles pediram para os whispers se alistarem na guerra. Eles aceitaram de bom grado, e até ficaram esperando em cápsulas para que fossem utilizados pelas tropas quando entrassem em uma área. Mas serem amontoados desse jeito é algo que o Knuckles não iria perdoar. Nisso, eles ouvem algumas risadas. Ao espionar essas risadas, descobrem que são os mercenários fazendo a população de escravos. Knuckles fica possesso de raiva, mas o Sonic diz que eles têm que ir com um pouco mais devagar para dar tempo dos cidadãos fugirem. Então, Sonic começa a provocar os dois e diz que eles estão sendo presos por roubo, extorsão, sequestro e por serem grandes babacas. Obviamente os dois não gostam muito e vão partir para a ignorância. Porém, antes do quebra, os vilões fazem uma apresentação com poses e rimas dos seus nomes, Ruff e Tumble. Sonic não se segura e cai na risada. Já o Knuckles alerta que não é para subestimá-los, mas não importa, é hora da porrada. Knuckles dá um soco em Ruff, mas ele desvia. Sonic dá um spin dash certeiro no Tumble. Knuckles agora sim acerta um soco no Ruff, e Tumble segura o spin dash do Sonic no peito. Tumble tira uma onda com Sonic, fazendo ele de bola de basquete. Mas Sonic dá um home attack bem na cara dele. Enquanto isso, na luta de Ruff e Knuckles, o Ruff, que é um gambá, solta o seu ataque de bomba fedida. Esse ataque é uma combinação de spin dash com um peido bem fedido. Esse ataque claramente afeta o Knuckles, mas que revida com um socão tão forte que enterra o Ruff no chão. Tumble tenta ajudar Ruff, e Sonic pergunta se Knuckles está bem. Aí os bandidos resolvem pegar as armas. Só daí o Knuckles fala que vai distrair os dois para que o Sonic pegue as armas, mas o Sonic tem uma ideia melhor. E então, Sonic usa o seu discurso no jutsu para dizer para os Whiffs que ele é o Sonic que salvou o planeta deles, e que eles ajudaram no Rex perdido e na luta contra as forças do Eggman. Sonic reconhece que lutar não é a praia dos Whiffs, mas eles já provaram ser valentes e poderosos, e que não era para eles deixarem esses malucos usarem eles para atormentar as pessoas. Os bandidos que precisam dos Whiffs, e não o contrário. Ouvindo o discurso libertador do Sonic, não apenas os Whiffs dentro das armas dos bandidos saem, mas todos os Whiffs se juntam contra os mesmos. E como sem o poder dos Whiffs as armas não funcionam, os Gambá entram em desespero. E com mais uma provocação, Sonic e Knuckles dão um fim nos dois manés. Depois disso, os heróis prendem os bandidos e o guarda covarde pergunta pro Sonic como eles podem agradecer. E o Sonic vai lá e pede uma rodada de Chili Dogs. Nisso, um dos Whiffs diz ao guarda uma coisa que nem o Sonic nem o guarda entende. Mas o Sonic deduz que os Whiffs agora querem ajudar a proteger a cidade, e vão ficar por lá mesmo. Enquanto são escoltados para suas celas, Ruff e Tumble juram vingança ao Sonic e Knuckles, mas o Knuckles mete bronca neles. Depois disso, Sonic e Knuckles discutem que talvez agora as coisas vão se acalmar e que ambos poderiam tirar umas férias. Mas antes é necessário descobrir quem está controlando os robôs do Eggman. Mas no momento é hora de festa. Só que eles estavam sendo observados. Porém, a figura misteriosa diz que já que o Knuckles ainda está bancando um herói na superfície, a Ilha dos Anjos está sem proteção. Por isso os planos deles devem se facilitar em muito. Na próxima edição, Sonic se enrola com uma nova heroína e outro retorna em uma labareda de glória. Sonic the Hedgehog, IDW Comics, Part 4.
A história começa com Sonic correndo para outra cidade para ver o novo ataque das forças do Eggman. Ao entrar na cidade, Sonic pensa que talvez seria melhor se ele tivesse com a resistência, pois vai ser difícil lutar contra todos os robôs do Eggman sozinho, né? Mas ele muda de ideia, pois se tivesse com a resistência ele não ia ficar sabendo desses ataques, já que eles não estão ali. Significa que ia demorar para eles ficarem sabendo das coisas, e o Sonic correndo por aí é bem mais rápido. Mas ao entrar no centro da cidade ele se depara com alguém. Uma Lemuri que está atacando os robôs com a sua cauda enorme. Porém, mesmo destruindo os robôs, um deles ainda está operando e se prepara para um ataque nas costas. Mas o Sonic rapidamente dá conta e salva a Lemuri. Ao se cumprimentar, Sonic se apresenta e a heroína faz o mesmo, dizendo ser Tangle, a Lemuri. E juntos eles enfrentam os Eggpals, onde Tangle os lança no ar com sua cauda, e Sonic dá vários homem ataques neles. Sonic diz que os robôs estão começando a ficar organizados, mas ele ainda não sabe o porquê. E eis que eles se deparam com um Motobug gigante. O Motobug, que está sendo dirigido por um Eggpal, começa a metralhar nossos heróis, que logo descobre que tem outro Motobug gigante que os cerca. Então, os dois se preparam para o ataque de como terão de enfrentar isso sozinhos, pois a resistência deve estar ocupada com ataques similares em outros lugares. Mas dentro de um forte de fogo, surge Blaze, a gata. Tangle fica boquiaberta e impressionada, mas Sonic vai logo cumprimentar a Blaze. Blaze diz que já que o Sonic está aqui, esses robôs devem pertencer ao Dr. Eggman, e o Sonic prontamente confirma que os dois vão juntar forças para proteger o vilarejo. Em seguida, ambos vão atacar os robôs. Tangle ainda está impressionado com o que viu, mas logo salva Blaze de um ataque. Tangle sobe no Motobug gigante e retira seu piloto, bem como destrói sua metralhadora, e ainda por cima arremessa uma das garras do robô no outro Motobug, fazendo assim que ele caia. E assim, a luta segue. Após destruírem vários robôs, Blaze conclui que somente os três não vão dar conta do recado, pois os robôs estão voltando mais rápido do que eles conseguem destruí-los. Tangle diz que a culpa é da nave que está acima deles, despejando os mesmos. Sonic e Blaze discutem e como devem alcançar a nave, já que ela está numa altitude considerável. Porém, nem Sonic nem Blaze conseguem alcançar. E então, a Tangle oferece uma carona na sua cauda. Ao estarem prontos, Tangle faz da sua cauda uma espécie de catapulta e joga a gata e o ouriço no ar. Ao se aproximarem da nave, Blaze pega Sonic, que está em forma de bola, e lança em direção à nave como se fosse um Hadouken de fogo. Dentro da nave, Sonic se prepara. Sonic começa a atacar a nave por dentro, e a mesma começa a cair. Mas Blaze vê que ela pode destruir a cidade inteira, então por isso ela prepara uma rajada de fogo poderosa. Tangle se impressiona com tudo isso, mas se preocupa com Sonic. E Blaze nem ao menos tem dúvida de que Sonic vai estar bem. E de fato, meio tonto, Sonic volta sem problemas. Sonic então apresenta Blaze e Tangle. Sonic explica que Tangle é uma moradora da cidade, e que Blaze é uma princesa guardiã das Esmeraldas do Sol e que ela mora em outra dimensão. E as Esmeraldas do Sol são tipo as Esmeraldas do Caos, só que de fogo. Sonic pergunta o que traz a Blaze para sua dimensão, e ela diz que a vontade das Esmeraldas do Sol trouxe ela para prevenir algo terrível que iria acontecer no mundo. Mas Sonic diz que a Blaze está há 7 meses atrasada. Blaze, sem saber de nada, pergunta ao Sonic o que ele quis dizer, e ele responde que o Eggman trancou ele e conquistou o mundo, mas os seus amigos o libertaram e salvaram o mundo. Mas Tangle diz que os Badniks que sobraram estão ficando mais organizados, e que isso pode significar que a guerra
era só o começo das coisas e talvez algo pior estivesse por vir. Mas a Blaze disse que as Esmeraldas do Sol não são muito de conversar, e que se elas trouxeram ela aqui, ela iria ficar e descobrir qual era o propósito. Em seguida, Blaze se oferece para ajudar e apagar as chamas do vilarejo, e diz para o Sonic que vai deixar a busca do culpado para ele. E então, Sonic parte para mais uma aventura. Longe de lá, vemos o Dr. Eggman observando um garotinho que teve seu brinquedo quebrado e que ele diz que em breve ele vai consertar seu brinquedo, bem como vai consertar tudo. Na próxima edição, o Doutor chegou! Olá pessoal, antes da gente prosseguir para a próxima parte do vídeo, gostaria de pedir para vocês, se vocês quiserem apoiar e ajudar o canal, para comprarem qualquer produto aí da lojinha do canal, que vai estar ajudando muito a manter o nosso trabalho aqui. Nós temos pelúcia, chaveiros, posters e em breve até camiseta. Então se você gosta do canal e quer ajudar, vai lá e compre os produtos da lojinha. O link está na descrição, a gente manda através do Mercado Livre. E se você morar aqui perto da região, você pode até retirar em mãos, aí não vai precisar pagar frete, né? Então, vão lá pessoal, tem pelúcia do Sonic, do Fortnite, do Dragon Ball, chaveirinho do Sonic, pôster. Vai lá, dá uma força aí para o canal, né? E, obviamente, né, também se inscreva se você não é inscrito. Clica no sininho e dá um gostei aí, beleza? Então é isso aí, bora para a próxima parte do vídeo que tá bem emocionante. Sonic the Hedgehog, IDW Comics, parte 5. Anteriormente nos quadrinhos do Sonic, Tails disse que os últimos ataques dos robôs do Eggman estão ficando cada vez mais organizados. Sonic decide investigar por si mesmo e o culpado está aproveitando que Knuckles não está guardando a Esmeralda Mestre para executar o seu plano. Blaze volta da sua dimensão a pedido das Esmeraldas do Sol, e Tangle tem um pressentimento que talvez a guerra fosse só o começo de algo maior. E enquanto isso, o Dr. Eggman planeja consertar as coisas. Conheça o elenco: Sonic o Ouriço, o Raio Azul, o mais veloz que há, F o Camaleão, Ninja Espião, membro da agência de detetives Chaotix, Vector, o Crocodilo, Croc de Pedra, líder da agência de detetives Chaotix, Charmy Bee, criança que ama a diversão, membro da agência de detetives Chaotix, Anton, Badnik de Uticiclo, Império do Dr. Eggman, Hoverbee, voador robótico, Império do Dr. Eggman. A história começa com Sonic e Espio correndo em uma pista no formato de espiral lutando contra os Badniks, dos quais o cercam por todos os lados. Porém, o Espio dá um "Get over here" na parede e em questão de segundos, ele e o Sonic fazem um ataque giratório para destruir alguns Badniks voadores. Porém, mais Badniks aparecem. Após destruir todos os Badniks e libertar os Flicks, Sonic agradece o Espion pela ajuda e fala que o fato dos Badniks estarem mais organizados faz parecer que o Eggman está tramando algo novo. Porém, Espion diz que acha que não é o Eggman dessa vez, e que parece que tem uma pista no caso. Eles começaram a busca na cidade imperial, mas não acharam nada que a não ser sucata. Então foram atrás do último laboratório ativo do Eggman, mas não descobriram nada. O sistema de computadores do Eggman não tinha nenhum plano de fuga ou tráfico pessoal, e procurar nas outras bases não foi nada a não ser problema. O Sonic vai lá e fica impressionado com os trabalhos dos Chaotix, mas pergunta se eles acharam o Eggman. Daí o Espio responde que eles meio que acharam o Eggman, pois receberam uma dica anônima de que Eggman estaria no vilarejo, para o qual eles estão indo agora. Com isso informado, eles partem em direção ao desconhecido. Ao se aproximarem do vilarejo, Sonic estranha que está tudo bem. Porém, o Sonic encontra Charmy, que diz que o lugar é ótimo, com muitas crianças da mesma idade que ele, montanhas, flores e favos de mel. Porém, Sonic pergunta sobre o grandão, e Charmy vai buscá-lo. E quando ele aparece, cumprimenta o Sonic dizendo que se chama Senhor Consertador. Porém, o Sonic diz que não vai cair nos truques do doutor. E o Consertador responde dizendo que ele acha que não é doutor, pois acha que ele não ganhou um doutorado. E também diz que não se lembra de muita coisa.
Charmy completa dizendo que, pelo menos, se lembra de construir e consertar coisas. Sonic pergunta ao Conselhador se ele se lembra de alguma das lutas que eles tiveram junto, como a busca pelas Esmeraldas do Caos, o Rex perdido, a Ark e até o Death Egg. Porém o Conselhador diz que não lembra de nada e fica confuso. E o Vector o acalma dizendo que foi um caso de identidade confundida. Porém, quando o Conselhador vai para longe, os Chaotix explicam que foi por isso que eles meio que disseram que acharam o Eggman. Mas, o interrogando e observando por dias, confirmaram que ele realmente perdeu a memória e que não está fingindo como fez algumas vezes no passado. Sonic diz que Eggman pode ser muito perigoso e vai se lembrando de algumas lutas que teve com ele no passado. Sonic e os Chaotix ficam confusos, sem saber o que fazer com ele. Vector diz que não se pode julgar um homem que não se lembra de nada. Mas Espio retruca que os crimes foram feitos e que a justiça deve prevalecer. Porém Sonic diz que será que ele pode dizer que aquele senhor consertando brinquedos para as crianças, de fato é o Eggman? Nisso, o ancião do vilarejo vem discutir o assunto. Ele diz que Eggman chegou misteriosamente em seu vilarejo, e eles imediatamente trancaram-no em uma cela. Porém no outro dia ele saiu da cela apenas para poder reforçá-la. Assim como os Chaotix, eles o interrogaram e testaram-no, e como ele não mostrou nenhum sinal de vilania, cuidaram e curaram de suas feridas. Em retorno, Eggman consertou várias coisas que eles deram, desde trabalhos delicados até as coisas mais complicadas. Embora reconheça que o Dr. Eggman foi uma má pessoa, o Senhor Consertador foi uma bênção para o vilarejo deles. E sabe que ele não pode desfazer o mal que já fez, mas prefere que o Eggman fique livre, fazendo bem para as pessoas, do que preso em uma cela, fazendo nada. Sonic está confuso. Diz que as coisas eram muito mais fáceis quando era simplesmente "Eu odeio aquele ouriço". Mas de repente, um grupo de Badniks ataca. Todos vão aos seus postos de batalha, mas Sonic vai ver se isso foi algo tramado pelo Dr. Eggman. E para sua surpresa, o Sr. Consertador está construindo barricadas, com as mesas para se esconder do ataque, bem como consolando as crianças que também estão com medo. Em seguida ele pede para o Sonic defender o vilarejo, pois admite estar com medo e por isso Sonic prontamente vai defendê-lo. Nisso, Sonic se junta à luta com os Chaotix. Vector está decapitando os robôs, Sonic chutando eles e Espio usando suas habilidades ninja. Porém Charmy percebe um Badnik voador que está só observando. Logo em seguida, Charmy vai destruir esse Badnik voador, que na verdade estava observando a batalha, para a pessoa misteriosa que estava comandando os robôs do Eggman. Depois disso, depois de finalizar seu último robô, Vector disse que essa era uma missão de resgate bem michuruca. Mas Sonic afirma que não era uma missão de resgate, já que o Eggman estava com medo de seus próprios robôs. Com isso, Espio indaga ao Sonic o que ele pretende fazer com Eggman, já que agora ele é um novo homem. Sonic sabe exatamente o que fazer. Então Sonic se desculpa com o Sr. Consertador, dizendo que ele o confundiu com outra pessoa. Os Chaotix dizem que vão continuar investigando e pedem ajuda ao Sr. Consertador para continuar ajudando as pessoas do vilarejo. E este lembra que tem muitas mesas para consertar. O Sr. Consertador agradece e pede para Sonic voltar mais tarde, quando ele tiver terminado a Eggmanlândia. Sonic fica perplexo ao ouvir esse nome, pois esse era o nome do parque temático dos horrores do Eggman. Será que ele recuperou a memória com toda essa confusão? Mas antes de tudo, alguém aparece para ameaçar o bom doutor. Era Shadow e Rouge, onde Shadow estava ameaçando destruir o doutor antes dele fazer qualquer coisa. Na próxima edição, Sonic vs Shadow!